Olá, boa tarde. Os municípios querem subir para 25% a participação deles no total de impostos arrecadados no país. Foi o que disse o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Harold, em reunião hoje da Comissão Mista da Reforma Tributária. No bolo tributário nacional, no todo, a gente participa com apenas 19%. Pela quantidade de atribuições que foram transferidas para os municípios, nós precisaríamos estar com, no mínimo, uma participação de 25% no todo da arrecadação. E daqui a pouco, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, começa a parte do Senado na sessão do Congresso Nacional, que avalia projetos de lei e vetos presidenciais. Essa sessão foi iniciada mais cedo lá na Câmara dos Deputados. Isso porque, durante a pandemia, as sessões conjuntas são realizadas separadamente. Primeiro os deputados, depois os senadores. Caso à tarde os senadores derrubem algum veto do presidente Jair Bolsonaro, aí então os deputados voltam a se reunir para analisar especificamente esses itens. Entre os itens que serão analisados pelos parlamentares está o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que estendia o auxílio emergencial de R$ 600 para mais de 50 categorias profissionais, beneficiando cerca de 10 milhões de pessoas. Fazem parte do rol dessas novas categorias pescadores, motoristas de aplicativos e diaristas. A justificativa do Planalto é de que a proposta fere o princípio da isonomia. O Congresso também deve decidir se mantém ou derruba o veto a 4 parágrafos da lei que cria o Programa de Enfrentamento ao Coronavírus para socorro financeiro aos estados e municípios. Um dos trechos vetados proíbe a União de cobrar dos entes federativos o pagamento de empréstimos em bancos nacionais e internacionais. A equipe econômica do governo calcula impacto de até 22 bilhões e meio de reais para a União. Eu sou a favor de mais ajuda para os municípios, de mais ajuda para os estados. Agora, é preciso entender também as limitações do governo federal. Às vezes quer se esticar demais o cobertor e o cobertor é curto. Então é preciso distribuir aquilo que tem. Então é preciso ouvir o governo. Hoje eu participei da reunião de líderes que tratou dessa pauta de vetos. Acho que em alguns vetos o governo age com absoluto acerto. Acho que o Congresso, que está mais conectado lá na ponta, lá na base, às vezes aprova normas aqui, que quando confrontada com o tamanho do orçamento público, com as limitações do Poder Executivo, criam dificuldades. E um dos projetos de lei da pauta libera mais de 36 milhões de reais para a Justiça Federal, a do Trabalho e a do Distrito Federal e dos Territórios para a conclusão de obras. A outra proposta destina quase 167 milhões de reais para o Ministério Público Federal investir na construção de edifícios sede da Procuradoria da República em algumas capitais. O projeto também libera recursos ao Ministério Público Militar do Distrito Federal e do Trabalho. As verbas são para despesas com assistência médica e odontológica de servidores, com pessoal e encargos sociais. E devido a um acordo de líderes, foi adiada a votação do veto à prorrogação até 2021 da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. E ontem, os senadores votaram em sessão remota um projeto de lei que destina os descontos obtidos pelo poder público com o pagamento de precatórios para as ações de combate à pandemia do coronavírus. Agora, o texto segue para a sanção presidencial. O projeto regulamenta acordos diretos da União para o pagamento com desconto de até 40% dos precatórios de grande valor. O dinheiro obtido com esses descontos vai ser destinado às ações de combate à Covid-19. O objetivo é desafogar o judiciário e ajudar o país a superar a situação de emergência em saúde pública. Pode ser uma nova fonte de recursos para o enfrentamento à Covid. Então, esse momento que nós estamos vivendo, nada mais justo do que o Senado refletir sobre todas as formas possíveis de como contribuir nessas ações de enfrentamento ao Covid-19.
E amanhã os senadores devem votar a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. E nós preparamos uma reportagem para mostrar como o Brasil e outros países aplicam seus recursos na educação. O principal mecanismo de financiamento da educação básica brasileira na rede pública, o Fundeb, responde por mais de 60% do que é gasto nos ensinos infantil, fundamental e médio. Ele é o conjunto de 27 fundos das unidades federativas que recebem impostos dos estados, municípios, do Distrito Federal e uma complementação da União. Mais da metade do Fundeb paga salários de gestores, professores e funcionários. Quase um terço é destinado à manutenção e ao funcionamento das escolas. E o restante pode ser usado para aquisição de material didático, para transporte escolar e para pesquisa. Em 2019, o Fundeb contou com mais de 170 bilhões de reais. Mas será que esse aporte é suficiente? É fato que o aumento de recursos investidos nos últimos anos é o que tem permitido ao país avançar. Ainda claudicante, pois também temos problemas na gestão, na aplicação eficiente e eficaz desses recursos. 4 em cada 10 escolas de ensino fundamental não têm biblioteca e 12% não têm banheiro no prédio. Muitas escolas têm pouco ou nenhum acesso à internet de banda larga e computadores para usar com finalidades pedagógicas. Esse novo Fundeb, ele propõe um modelo mais redistributivo, especialmente quando nós pensamos a questão do repasse, da possibilidade dos municípios acessarem recursos do fundo, mesmo em estados mais ricos. O Brasil investe cerca de 5,7% do seu produto interno bruto em educação, valor superior à média de 5,5% destinada à área em países integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Apesar disso, quando o investimento é calculado por aluno da educação básica e comparado aos países da OCDE, os números revelam que o gasto no Brasil ainda é pequeno. A média da despesa nos países da entidade por aluno dos anos iniciais do ensino fundamental é o equivalente a $8.600 por ano. O Brasil não chega nem na metade disso. Nos anos finais, a discrepância é maior, $10.200 contra $3.700 no Brasil. Já no ensino médio, o gasto brasileiro é de $4.100, também bem menos que os $10.000 da média da OCDE. Pegando a média da OCDE, a gente descobre que nós gastamos muito pouco com a educação pública brasileira. E aí eu acho que é preciso pensar como que a gente considera os bons exemplos de países que investem bem, que investem muito na educação, para poder pensarmos o que a gente quer da educação pública brasileira. Os países com os quais nós devemos nos comparar em termos de renda, população e dimensões geográficas estão mais avançados nos seus resultados educacionais graças a políticas de Estado mais bem-sucedidas para a educação, que têm continuidade ao longo de décadas. De acordo com relatórios da Europa, da OCDE, o Brasil investe menos da metade do que os países europeus investem. Se nós compararmos o Brasil com os Estados Unidos, nós vamos ver que os Estados Unidos investem 2 vezes mais e há mais tempo, inclusive, do que o Brasil. E se nós nos compararmos com países vizinhos, o Chile, por exemplo, o Brasil investe significativamente menos, 25%, 30% menos do que o Chile. Então, nós precisamos de mais recursos, são essenciais, né? Mas precisamos, obviamente, sempre de boa gestão. Nós temos países ricos que têm uma cultura diferente e que gasta percentualmente um valor menor, mas, em compensação, o PIB é maior. Nós temos também países que gastam valores menores, mas que têm mais eficiência no gasto. Então, o que nós temos que fazer realmente é manter o controle nosso, criar mecanismo de controle, né, e eficiência. Temos aí hoje todas as condições de fazer isso através da tecnologia.
E museus podem deixar de pagar direito autoral por reprodução de obra de arte. Proposta nesse sentido foi apresentada pelo senador Chico Rodrigues. Nem só de lives se vive nessa pandemia. Uma alternativa criada por vários museus no mundo inteiro permite trazer a arte para dentro de casa. Os tours virtuais e as exposições online possibilitam que as obras de vários artistas possam ser contempladas pelo computador ou pelo celular. Com essas ferramentas é possível conhecer e admirar quadros, esculturas, tapeçarias e peças exclusivas de artistas brasileiros e internacionais que estão expostos em vários museus espalhados por todo o Brasil. Embora essa iniciativa não seja uma novidade, ela ganhou força por causa do isolamento social e tende a ser uma nova forma de permitir que a arte tenha um maior alcance. O problema é que essas visitas virtuais e exposições online geram também uma nova conta para os museus, que já estão passando por problemas financeiros por causa da pandemia. É que cada cópia de uma obra de arte, seja impressa ou digital, requer o pagamento de direitos autorais. Mas um projeto apresentado pelo senador Chico Rodrigues altera a lei dos direitos autorais para isentar os museus brasileiros do pagamento de cópias em qualquer mídia. Segundo o senador, a medida traz mais segurança jurídica aos museus, permitindo que eles se sustentem economicamente. E a intenção é ampliar também a difusão da arte brasileira. Apesar de a proposta ter sido apresentada no momento da pandemia, o projeto não se restringe apenas a esse período. No momento da pandemia, em que os museus estáticos recebiam as pessoas e se inverte uma situação, já que a sociedade fica em casa e os museus visitam as pessoas, me parece oportuno um projeto que visa a excluir qualquer dúvida quanto à exibição de obras de arte dos museus em caráter educativo para as pessoas. A Altivis, Associação Brasileira dos Direitos de Autores Visuais, não concorda com a proposta. Nós encontramos pelo menos 2 problemas aqui. Um deles é o fato de isentar todas as obras que estejam sob a guarda do museu. E aí nós vamos incluir também as obras que forem participar de exposições temporárias. Não só as obras que façam parte do acervo, que é o que parecia ser a justificação desse projeto de lei. Além disso, também fica a previsão de que essa reprodução em qualquer meio fique isenta. Então aqui a gente estaria pensando em qualquer reprodução feita pelo museu, inclusive na lojinha do museu, inclusive nos sites dos museus, nas visitas virtuais. Todas essas reproduções das obras, elas têm que ser remuneradas. Os artistas precisam desses valores. Muitos dos artistas vivem desse direito autoral. O projeto ainda não tem data para ser votado e a associação que representa os artistas defende um maior debate. Nós já temos ferramentas, procedimentos diferenciados, inclusive dependendo do tipo de exibição ou de reprodução que vai ser feita, e evidentemente tudo isso pode ser melhorado, basta que seja feita uma conversa. Haverá natural discussão, mas a tendência será de uma acomodação normal da sociedade com esse benefício. Segundo uma pesquisa, 30% das mulheres no Brasil alguma vez já deixaram o trabalho para cuidar dos filhos. E entre os homens, essa taxa é bem menor, cerca de 7%. A licença maternidade pode chegar até 6 meses. Recentemente, o Senado acompanhou a gravidez da senadora Maílza Gomes. A primeira mulher a ocupar uma vaga no Senado foi em 1979. De lá para cá, muitas mulheres subiram à tribuna, mas só agora, em 2020, que a casa acompanhou uma senadora prestes a virar mamãe. Foi uma gravidez bem tranquila, consegui trabalhar durante toda a gestação, participei de todas as votações e, graças a Deus, não peguei Covid, ninguém daqui de casa. E o parto também foi bem tranquilo, tudo ocorreu muito bem e a Teodora chegou cheia de saúde. A mulher tem toda uma rotina para se preparar para a chegada do bebê. É
É exame de sangue, exame de imagem, consulta com médico, às vezes consulta com enfermeira, com doula. Enfim, é um vai e vem. E disso eu entendo bem, porque olha aqui, em casa são 2 pequenininhas. Eu tive o meu bebê em abril desse ano, no pleno começo aí do isolamento social, da pandemia. O meu bebê ele nasceu prematuro, então ele ainda ficou 21 dias internado na UTI. E eu acho que o maior desafio desse período foi a questão do isolamento social, onde nós não podíamos contar com o abraço dos familiares, com contato próximo. Eu acho que no momento que a gente está grávida, a gente tem a sensação de esperança, sentimentos de esperança, de renovação. Você está gerando uma outra vida, né? Então é uma fase muito plena, muito maravilhosa para a mulher. Mas passar por isso no meio de uma pandemia foi muito complicado, porque trouxe sensações de medo, de falta de esperança. Eu tive muito medo de ser contaminada, tive muito medo que minha filha fosse contaminada. O meu pai ficou internado por causa da Covid, então foram momentos de muita tensão. Ainda passo por isso. Minha filha deve nascer essa semana e eu vou para o hospital, tenho medo de ir lá me contaminar ou contaminá-la. Na maternidade, nós temos equipes normalmente separadas, então o risco acaba sendo menor de contágio e a amamentação deve ser levada de maneira natural, normal, claro, seguindo todos os protocolos de higiene para evitar o contágio. Mas eu espero que tenha muita esperança pela frente, que as coisas voltem ao normal, que tudo dê certo e que daqui a pouco a gente possa se abraçar novamente e que esse seja o mundo que ela vai viver. E a Isadora, essa mamãe gestante aí que mostramos na reportagem, faz parte aqui da nossa equipe da TV Senado. E todos nós aguardamos com muita alegria a chegada da Helena. Nós ficamos por aqui, você pode rever essas reportagens que mostramos nesta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.